Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara e que toda semana traz assuntos de interesse aí à comunidade de Passo Fundo, mas em especial ao magistério municipal. E no último dia 2 de abril, a gente comemorou aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Desde os anos 90 aí aconteceu um avanço de números de diagnósticos, um aumento de diagnósticos, e hoje são cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. E aqui em Passo Fundo, uma escola desenvolve um trabalho exemplar com a comunidade de autistas. É a Escola Municipal de Autistas, professora Olga Caetano Dias, da qual a gente recebe duas professoras na noite de hoje, as professoras Nilva Toasa e Cleonice Constantino, para conversarem um pouquinho com a gente hoje sobre esse assunto tão importante, que é a educação dos autistas. Boa noite, pros, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Para a gente começar, eu gostaria de saber um pouquinho da história de vocês, quando começou a história de vocês na rede municipal? Hoje vocês atuam nessa escola que é especializada em alunos autistas, mas vocês já têm uma trajetória de alguns anos aí na rede, né? Sim. Bom, começo eu, né? Pode ser. Eu já sou aposentada há 20 horas, né? Minha história, então, começou há mais de 25 anos. Me aposentei na Escola Olga, né? Há 3 anos atrás, e permaneci na Escola Olga com a minha outra matrícula, porque eu tenho 40 horas no município. E, primeiramente, quando mudei para lá, eu já trabalhava com crianças deficientes, eu trabalhava na APAI, no convênio que a APAI tem com a Prefeitura Municipal, e através de cursos que são necessários para a gente ir trabalhar na Escola Olga, fui a São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, vários cursos, e aí eu pedi minha transferência para lá e lá estou até hoje. E você, Pro? Eu sou professora há mais de 30 anos, também estou me aposentando em uma das matrículas. Trabalhei primeiramente com 20 anos com educação infantil, onde a gente trabalhava, na época não existia escola de autistas, então a gente trabalhava com todos os alunos. E depois a gente começou a se aperfeiçoar. Eu, no meu caso, eu tive um familiar que foi diagnosticado com síndrome de Asperger. Daí, para ajudar, eu comecei a estudar, e a gente vai se aprimorando e amando esse trabalho, e fomos para a Escola de Autistas, né? Para a gente continuar a conversa, eu não posso deixar de perguntar por que ser professora, né? Porque essa é uma resposta importante. Bom, eu sempre digo que professor não é profissão, é vocação. Ou tu nasce professor, ou tu não nasce professor, né? Não existe alguém que se forma professor. Você vem com aquela vocação, com aquela vontade de transmitir, de ensinar, e é isso que te leva a escolher essa profissão. Eu também acho assim, que antes de tudo você tem que amar. Na Escola de Autistas ninguém fica se não ama o que faz. Lá todo dia é um compartilhar ideias, é ajudar, é enriquecer, e é todo dia vivenciar uma nova experiência. Eu me sinto muito gratificada, é gratificante o trabalho. Eu acho que para você desenvolver um bom trabalho, você tem que primeiro amar e sempre estudar, e sempre em busca. O professor tem que estar sempre se aprimorando, porque um é diferente do outro, e você tem que dar várias respostas para aquilo que chega até você. Bom, o que é então o autismo, né? O transtorno do espectro autista? Como que a gente pode definir então? É uma patologia? É um transtorno mesmo. O autismo é um transtorno que envolve partes do desenvolvimento, que são a comunicação, a interação social, a socialização, a imaginação e o comportamento. São alguns itens que vêm no autismo, eles vêm comprometidos. Tipo, a questão da comunicação. Alguns são verbais, alguns não são verbais. Então, na própria escola, a gente trabalha essa questão.
é verbal, vamos trabalhar a questão da fala, da comunicação normal. Não é verbal, a gente tem que partir para outros tipos de comunicação alternativas, tábuas de comunicação, rotinas. Então a gente tem outros tipos de comunicação que são feitas com eles, que não são exatamente a fala, né? Que essa vem comprometida. Na questão da interação social, eles são retraídos, eles muitas vezes não se relacionam, até mesmo com a família, eles têm dificuldade de interação, de se entrosar, que diz, né? Sim. Que muitas vezes a criança autista, ela é considerada quieta. Ai, que maravilha, teu filho, ele é quietinho, ele passa o dia inteiro sentado assistindo televisão. Muitas vezes isso não é uma maravilha, isso é o problema, que já está instalado e que não é percebido, porque a pessoa muitas vezes não tem esse conhecimento. Outras vezes, eu acho que ele tem problema auditivo, porque a gente chama e ele não ouve, ele não responde. Então, essa também é uma questão bem importante, que é a questão da interação, né? O comportamento, eles têm muitas vezes estereotipias, que são movimentos repetitivos, ou sentado, se balançando, ou com as mãos. Eles têm alguns comportamentos diferenciados. O isolamento é uma coisa muito comum. A criança, ao invés de pegar um carrinho e brincar com o carrinho, como toda criança faz, ele brinca simplesmente com a roda. O movimento da roda é o que atrai, não o próprio carrinho em si, que é o que faz, que qualquer criança normal teria como brinquedo. Ele pega o brinquedo dele e ele vai para um canto. Naquele canto, aquilo ali é o lugar dele. Sim. Ele não vem brincar com o coleguinha, ele não vem brincar com o próprio irmão, muitas vezes. Também pode ser um pouco do que se chama de superfoco, né? Hiperfoco. 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 Mas o hiperfoco muitas vezes é em determinada coisa. Ele prefere dinossauros, ele prefere letras, ele prefere cores, é só aquilo que vale. Agora está muito na moda esses bichinhos, os cachorrinhos esses, né? Então esses aí também, ou é só aquilo, ou é só boneca. É uma preferência. É uma preferência. E isso é uma coisa que até dá para entrar a questão da aprendizagem, né? Que essas crianças, elas exigem, portanto, então, uma aprendizagem diferenciada, pelo menos é o que se dá para pensar diante de todas essas questões que tu traz, né? De diferenças dessas crianças para crianças que estão fora do espectro autista. E o hiperfoco, por ser uma questão bem particular de cada um, é o que se pode usar na hora de fazer isso. Mas o que a gente vai fazer é conduzir eles para outros interesses e tirar daquele foco, tirar daquele isolamento e conduzir eles para aprendizagem. Para que essa aprendizagem ocorra, vai ser usado todas as possibilidades ao nosso alcance. Sim. E a gente parte primeiramente do interesse deles. A alfabetização se dá, ou que a gente tem melhores resultados para aqueles são verbais, porque não é que os não verbais não aprendam a se alfabetizar. Muitos aprendem, só que eles não se comunicam ou não gostam, mas tem o uma nosso dificuldade trabalho a mais. É estimular a fala. Né? A alfabetização, para a maioria deles, ocorre de uma maneira que é mais fácil para ele. A gente parte do interesse. Por exemplo, assim, a bola, você vai trabalhar. A bola é o objeto que ele gosta. E a partir daquele ali, do concreto, nós vamos partir do concreto, e ele vai abstrair, e dali ele vai compor e decompor. E assim você vai indo para outros interesses dele. Eu, no meu caso, eu trabalho lá na escola, no laboratório de informática. Então, no laboratório de informática, eles têm aquela atração. E tudo fica mais fácil. Nós podemos usar a arte, que a Biva trabalha bastante, né, Biva? Com arte, música, né? Violão. Sim. Então, essa questão também é uma questão, hoje ainda nós em reunião falando sobre isso, né? A questão do violão, eles muitas vezes estão bem dispersos, não querem prestar atenção. Pega o violão, começa a cantar, volta toda a aula para aquilo ali, e você pode usar como uma forma de aprendizagem, né? E os avanços ocorrem, assim, só que você tem que acreditar que vai acontecer.
É um processo diferenciado com esses alunos. Você tem que definir metas. Sim. Né? O grupo se reúne e define metas. Para tal aluno, esse caminho. Para o outro é esse, mas nós vamos fazer o possível e o impossível para conseguir. Explorando as potencialidades de cada um deles. Isso. É isso que a escola busca, né? É explorar, é despertar, é fazer com que eles consigam se apropriar desse conhecimento e principalmente a questão de autonomia, porque eles precisam ter essa autonomia na vida adulta, né? Nós temos na escola crianças a partir de 6 anos e que vão até a vida adulta. Nós temos alunos já adultos lá na escola. Como que se dá a divisão, Viva? É por séries também, por anos, assim como nas outras escolas, ou como que se dá o processo? Por idade. Por idade. No turno da manhã são os alunos do ensino fundamental, primeiro ou 9º ano. Sim. E no turno da tarde, então, são projetos. Sim. Aí nós temos projeto, o meu, que é artes. Temos o projeto de AVDs, que é um projeto importantíssimo para eles, que AVD significa atividades da vida diária. O que são atividades da vida diária para uma pessoa normal? Pentear cabelo, escovar dente, dobrar uma roupa, estender uma cama, lavar uma louça, um prato, um copo. Então, isso é trabalhado dentro da escola, né? Atividades da vida diária. Aí nós temos também a oficina propriamente de música, temos a de psicomotricidade, porque muitos deles têm dificuldade de locomoção, né? Então eles têm atividades de psicomotricidade. Tem o projeto aquático, que é um convênio com a universidade, né, de Passo Fundo, o PF. Então eles vão na piscina lá e tem o professor da nossa escola que trabalha lá, né, e atende eles. E o projeto de ecoterapia, que também é um convênio com a universidade e com a ALMA, que é a Associação dos Pais, né, dos Alunos Autistas, e também trabalha dentro da universidade. Mas desde, né, que eles chegam na escola, é trabalhado assim todo aquele processo de motricidade, desenvolver a motricidade ampla, a fina, assim nós levamos bastante em conta os aspectos emocionais também. Sim. Né? Porque eles observam o mundo de uma maneira diferente. Então nós temos que acompanhar essa maneira e procurar trabalhar essa maneira. Os verbais ou não verbais, todos eles têm capacidade. Alguns vão desenvolver mais habilidades, outros menos. Mas as habilidades, assim, às vezes para nós são surpreendentes, porque às vezes você pensa que você vai alfabetizar e ele já, por si só, aprendeu sozinho. Né? Então são muitas surpresas que a gente tem, e o empenho para quem não consegue é o máximo de todas, né? Todas nós procuramos fazer o melhor possível, como se diz. Para quando tu fala em ver como acompanhar a maneira deles de ver o mundo, como que seria esse acompanhar a maneira deles de ver o mundo? Que isso também é o desafio do profissional que trabalha com essas crianças, do professor que precisa ter o trabalho para trabalhar com eles. Sim. O autista, geralmente, ele faz a aprendizagem dele por associações. Por associações. Muitas coisas vão perturbar ele e vão tirar ele naquele momento do foco de interesse dele, que, digamos assim, ele é um aluno que vai ser incluído. E lá na inclusão, ele vai se envolver, vai ter muitas atrações, né, para ele. Digamos assim, é a pro falando ao mesmo tempo, muitas informações, na verdade. E para o autista é muito difícil isso. Entende? Ele receber muitas informações ao mesmo tempo. É a pro falando, é o colega falando, eles são visuais, mas demais, é muita poluição visual. Uma sala de aula, normalmente, ou ela sonora. tem o alfabeto, o cartaz que fez o negócio do Dia da Mãe, os trabalhinhos de artes, o projeto de ciências, e fica tudo pendurado na sala. Isso para um aluno autista é péssimo.
para ele, essa poluição visual, que também não é só visual, porque ele vai ter mais a poluição sonora de todos os colegas falando ao mesmo tempo e a professora, e isso vai atrapalhar com certeza na aprendizagem dele. Ele precisa de um momento mais solitário, como ele mesmo é, para que ele consiga assimilar. Já tive casos de escola regular que a gente atendia aluno autista lá do Olga, que ele recebia na sala, fazia uma parte do trabalho ali e terminava o trabalho dele na sala, na biblioteca, em outra sala, às vezes até mesmo no parquinho, ele ia terminar o trabalho, que era onde ele se sentia mais tranquilo, onde para ele aquilo não estava, não tinha muito barulho, não tinha muita informação todas ao mesmo tempo. Porque para ele responder o que você pede para ele, digamos assim, ó, ele vai ter que ouvir você, associar com alguma coisa e elaborar a resposta que ele vai te dar. E às vezes você pergunta para o autista e você pensa, ele não prestou, e ele está parado, mas ele está elaborando, ele está buscando informações para te dar a resposta. Um exemplo é a palavra rosa. Vamos pintar de rosa. O que é rosa para um autista? É a flor. Sim. Então ele precisa... Ah, não, mas a Pro não está falando da rosa, ela está falando da cor. Tipo, então ele leva às vezes um tempo para ligar as duas informações e dela fazer uma, né? Que a cor da rosa é o rosa, né? Mas que não estamos falando propriamente da flor. Da flor, Por sim. isso que na aprendizagem é sempre importante associar. Associar a tudo. Vai alfabetizar tal palavra, ou digamos, tal letra. Geralmente são palavras. A letra para ele é alguma coisa, o A. O que é o A? É isolado. É isolado para ele. Mas se você botar bola, se você botar carro, cada um tem um interesse, então ele já vai associar. Claro que muitas vezes a aprendizagem se dá através da letra. Tipo, ele vai começar a escrever o nome dele, logicamente que a gente vai começar, ou muitas vezes dá o nome completo, mas depois tu vai dizer, essa aqui é a letrinha que começa o nome. Cada um é Você vai trabalhar as letras, mas ele vai ter que passar por aquele processo, compor e decompor, que é importante, facilita para ele. Entende? Cada um é cada um tem uma maneira de aprender. Nós temos cada um uma maneira de aprender. Como é que nós vamos querer que um aluno autista seja igual ao outro? Jamais, né? Exatamente. Para Nilva Toasa e Cleonice Constantino, eu vou pedir uma licencinha para vocês. A gente vai para um breve intervalo, em seguidinha a gente volta com mais Educação em Debate, hoje falando sobre educação e autismo. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara, e que hoje recebe as professoras Nilva Toasa e também a professora Cleonice Constantino para falar um pouquinho sobre educação e autismo. A gente já falava no primeiro bloco sobre a temática, agora eu queria saber de vocês, pros, como que se dá a questão do diagnóstico da criança com autismo? Ela já nasce dando sinais? É preciso ficar atento conforme ela vai crescendo? Como que se dá esse processo? Às vezes ela já pode nascer dando sinais, mas o normal é que ela venha a mostrar isso conforme ela vai crescer. Até os 2 anos é normal que já apresente todas as características que ela vai ter, ou a maneira que ela vai se comportar. É importante que os pais estejam atentos a esse comportamento, porque muitas vezes eles vêm normal, eles brincam, eles correm, eles pulam e de repente eles começam a se isolar. Esse é o primeiro sintoma de que alguma coisa não está bem e para o pai, então, tem uma fagulha ali, tem alguma coisa que não está bem. Alguns profissionais a partir dos 6 meses já tem estudos de alguns que já conseguiram ver mais cedo, né? Mas porque eles têm essa questão alguns, não todos, a rejeição do toque.
Então, como muitas vezes eles não gostam nem do colo da mãe, Sim. né? Do colo do pai, do colo de alguém da família. Aquela criança que tu vai pegar e ela escorrega, né? Sim. Tu pega, ela desce, tu não consegue manter ela no teu colo. Então, isso pode ser também, em algumas vezes, alguma coisa, um sinal de alerta. Então, se aos 2 anos perceber alguma modificação ou mesmo que ele comece a apresentar mais algumas questões mais assim O pontuais, desenvolvimento mais também, pontuais no desenvolvimento, é importante que se leve para um neuropediatra, né, para um psiquiatra, não desmerecendo nenhum outro profissional, mas são esses que vão poder te dar um diagnóstico, te orientar sobre a melhor forma, né? E no momento que essa criança então tem um diagnóstico não fechado, mas já assim encaminhado para autismo, porque logicamente que aos 2 anos é difícil dizer não, ele é autista e vai ser e deu. Sim. Então ele precisa de uma observação que é feita pelo médico, pela família, pela escola, né? Para se chegar junto num consenso e então conseguir E é difícil também para os pais, por maior o conhecimento que eles tenham, porque às vezes ele faz tudo dentro da idade certa, engatinha, caminha, se alimenta, balbucia, começa a chamar papai e mamãe. Até os 2, 3 anos os pais acompanham e de repente trava. Em torno de 2, 3 anos, que é a maioria dos relatos que a gente tem na escola, né? De repente parou e regrediu. E como outros que já apresentam, às vezes não tem só autismo, tem anomalias associadas. E você já começa a ver, demorou para engatinhar, demorou para caminhar. Então, esses pais já procuram. E outra coisa importante, assim, quando foi diagnosticado, quanto mais cedo, quanto mais precoce for trabalhado, melhor os resultados. E aí, dentro desses trabalhos, é que vem o que é que pode ser feito, né? Então, numa criança de 2 anos, você pode muita coisa reverter nesse processo, né? Existe a terapia ocupacional. O que é a terapia ocupacional? Ela vai trabalhar as questões dele de sensibilidade. Muitas vezes eles têm sensibilidade ao toque, tem coisas que eles não põem a mão. Audição. A audição, muito barulho, não entra ali, não liga um liquidificador, não liga cortar cabelo jamais, porque tem a máquina. A outra questão bem importante, a comida. Eles selecionam por cor. Só come se for branco, só come se for vermelho. Eles não comem tudo. Então, a terapia ocupacional é que vai ajudar nessa questão. Trabalhar esses pontos que faz com que muito se reverta nessa questão. Nossa, a terapia ocupacional é importantíssima no tratamento dessas crianças. O segundo item é a fonoaudiologia, lógico, né? Que como eles podem ser verbais ou não verbais, a fono é importantíssima para que eles possam, então, desenvolver a fala e, se não a fala, outras formas de comunicação que eles podem desenvolver que não a fala, né? Mas o importante é que eles consigam se comunicar de alguma forma. Eles têm uma facilidade em aprender outras línguas. Eu falo porque nesse mês de conscientização, muitas matérias pipocam pela internet, assim. E eu até acompanhei de um menino, que é o Rafael, que ele teve muita facilidade em aprender inglês com 6 anos. E ele fala fluentemente e tem dificuldade com o português, por exemplo. Fala Libras já também. Sim, já. É verdade. Eles têm essa predisposição que, assim, a aprender. Hoje em dia... antigamente existia assim classificações dentro do autismo. A Asperger, autismo do leve ao severo. Hoje não, hoje eles estão todos dentro do espectro do autismo. Eles vão do leve ao severo ainda. Mas todos dentro do espectro, sem essa classificação tão... E o Asperger, de antigamente, é esse menino que com 6 anos fala inglês, fala fluentemente, sem dificuldade nenhuma, e provavelmente aprendeu no computador sozinho. Sim, inclusive. Né? Ele não foi na escola, ele não precisou, ele pega o celular da mãe e ali ele aprende sem precisar de uma escola. Então, esse menino é o Asperger.
é aquele que normalmente a gente vê na televisão, que eles mostram, que é o que se desenvolve, é o que dá palestras, é o que escreve livros, né? Sim. E tem os outros que são aqueles que necessitam de um atendimento. Que são graus mais severos, pode graus ser mais dizer severos. assim. É. E tem a questão da fala, do diálogo. Tem alguns que os pais relatam para nós que falaram, iniciaram a fala. Inclusive em inglês. Até os 3 anos e chegou lá, parou, retraiu e houve uma regressão forte, muito forte. E até que os pais entendam que alguma coisa mudou, já se passou um ano e esse ano foi perdido. Então é o primeiro sinal que possa perceber alguma diferença, modificou o jeito. Procurem, vamos tentar, vamos levar no médico, vamos tentar reverter essa situação o quanto antes. Né? Eu falei da TO, falei da fono e o psicólogo também é outra pessoa muito importante para tratar todas as questões que ele precise, né? Na parte cognitiva, na parte de interação, mas todos esses itens, a parte, o que vai dar e que vai definir exatamente um diagnóstico, é no momento que ele entra na escola, ele vai interagir com os colegas ou não, né? Então, levar ele para, mas ele é tão novinho, tem só 2 aninhos e pouco. Ele precisa desse contato com o outro para que ele também desenvolva esse relacionamento, que para ele é muito melhor estar sozinho, né? Então ele precisa da escola, principalmente para que ele possa desenvolver. Para ser essa ponte, socializar, levar ele a imaginar inclusive os perigos. Ele pode atravessar a rua, lá vem um ônibus e ele não imagina que de repente o ônibus vai atravessar. Então tudo isso a gente vai trabalhar para a autonomia, para o futuro, para a vida. Nós lá na escola a gente desenvolve alguns programas, um deles é o método TEACH. E dentro é um programa estruturado, né, Piva? E por que se trabalha e foi feito um estudo sobre esse programa? Porque para ele se sentir mais seguro e não desestruturar, ele tem que ter previsão. É importante para ele ter previsão de tudo que vai acontecer. É uma rotina, na verdade. Então, é uma forma de comunicação. Sim. Então, assim, ele tendo essa previsão do que vai acontecer, ele vai se sentir mais seguro e tudo vai fluir e ele vai conseguir ter uma aprendizagem, se sentir mais seguro. E a gente entra na sala, a primeira coisa que você faz é a rotina. A rotina nada mais é do que o que a gente vai fazer naquele momento, até o recreio. Então nós vamos fazer trabalho, nós vamos cantar, nós vamos ir ao banheiro, nós vamos lavar a mão, nós vamos para o lanche. Então, mas ele precisa ir no banheiro antes, ele passa ali e bate no banheiro. Tipo, preciso, entendeu? Ele não fala, mas é a comunicação dele, é através da rotina. É uma organização que ele precisa. E essa organização não é só na escola, essa organização em casa. Você vai acordar, você vai escovar o dente, então ele pode ter essa rotina num caderno, com figuras, né? Porque ele ainda não lê, então ele vai ter a figura do levantar, do escovar o dente, do tomar banho, e ele sabe que ele tem que seguir aquela rotina. E é importante. E é muito importante que ele tenha isso já em casa, para quando ele chegar na escola, ele ter a sequência daquilo que vai ser o dia dele. Né? Sabendo então dessa importância da escola no desenvolvimento desses alunos autistas, eu já pergunto para vocês se aqui em Passo Fundo a gente tem só essa escola, né, a Escola de Autistas Professora Olga Caetano Dias, que faz o tratamento para esses alunos, ou outras escolas da rede também recebem esses alunos. Como que se dá o fato da inclusão e dessa vivência e socialização deles com os colegas? Público? Isso. Pública? Isso. É a escola de autistas, né? Aí os que são incluídos vão, mas eu acredito que nem que os professores não têm, porque eles pedem muito
que a gente compartilhe os saberes. Claro. Para eles desenvolverem os trabalhos em sala de aula. Mas os professores tem alunos em outras escolas da rede municipal. Isso. E eles participam então das salas de recurso, que são atendimento educacional especializado. São professores que têm essa formação, né? Sim. E que trabalham nessas salas especiais, onde tem inclusive materiais especiais, né? Sim. Que são para trabalhar todas as deficiências, não somente o autismo, né? Sim, mas eles ficam daí nas salas de aula ou eles ficam nessa sala de recurso? Alguns em sala de aula. Alguns em sala de aula. Eles ficam sozinhos ou acompanhados na sala de aula? Com a turma e acompanhado por um monitor. Seria o correto, um monitor acompanhando eles. O monitor seria o correto. Que todo aluno tivesse o seu monitor, ou pelo menos um monitor por sala de aula, porque a gente sabe que não é um aluno especial dentro de uma sala de aula. Às vezes tem 2, tem 3, então que pelo menos tivesse um professor, um monitor para atender pelo menos esses dessa sala. Mas com certo preparo, que é importante para esses alunos que o profissional tenha um preparo, né? Sim. Uma formação. Uma né? formação, e isso é uma dificuldade. Porque não são professores que são os monitores. Sim. Na real, os monitores são estudantes da faculdade, muitas vezes de pedagogia, e muitas vezes não, porque quando não se consegue todos eles dentro da pedagogia, vêm monitores de outras áreas, e eles vêm muitas vezes com muita boa vontade, mas sem o conhecimento. Não sabem o que fazer, não sabem como encaminhar o trabalho. Bom, nosso programa ele passa muito rápido, eu só posso agradecer a presença de vocês hoje, a professora Nilva Toasa e Cleonice Constantino, são professoras lá da Escola de Autistas, professora Olga Caetano Dias, muito obrigada. A gente precisava de um dia todo de programa para esclarecer todas essas questões do autismo. Muito obrigada, o CMP está sempre de portas abertas para a gente trazer esse trabalho de vocês para a comunidade também. Obrigada. Obrigada e boa noite. Boa noite. Tá certo, então. A gente volta na próxima semana, então, com mais Educação em Debate. O Educação em Debate, que é um programa do CMP Sindicato, Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores. Uma boa semana, uma boa noite e fique com mais conteúdo da TV Câmara. Até mais!